Oi, pessoal, boa tarde. A gente está começando aqui a live da revista Híbrida com as eleições nos Estados Unidos 2020. Oiê, Oi, Pedro Paiva, tudo bom com você? Como é que você tá? tudo Tá conseguindo me ouvir direitinho? bem? Tá com a imagem um pouquinho travada, sem a internet aqui também, mas tô conseguindo. Agora foi. Agora foi. Tudo bem? Tudo bom e você? Então, é isso aí. Viemos aqui falar hoje das eleições, como é que vai ficar, como é que vão ficar as eleições aqui nos Estados Unidos. Posso me apresentar então? Pode, claro, fica à vontade. Oi, gente, meu nome é Pedro, Pedro Paiva, todo mundo me chama de Paiva. Eu estudei junto com o Luiz Guilherme e eu criei no início do ano agora um perfil chamado Eleições Eu a 2020, né, que era um perfil para eu poder falar sobre eleição americana, né, tudo que está acontecendo, enfim, é um processo complicado, é um negócio meio estranho para a gente aqui no Brasil, e aí eu criei esse perfil com essa ideia de poder tratar um pouco disso. Mas acaba que ali eu trato muito pouco sobre pautas específicas, né? Como, por exemplo, a questão LGBT, eu acho que vai ser um papo bem legal para a gente poder ter. Não, sem dúvida, sem dúvida. Bom, como o Pedro falou, né, meu nome é Luiz Guilherme, a gente estudou juntos na UFRJ, fiz comunicação. Hoje eu trabalhei numa empresa de tecnologia aqui nos Estados Unidos. Hoje eu trabalho com propriedade intelectual digital numa uma gravadora de música. E a gente tem aqui no Brasil, eu e outros brasileiros, a gente tem um coletivo que começou em 2018, logo antes das eleições, que chama Coletivo por um Brasil Democrático. E ele começou, na verdade, com um movimento de mulheres da resistência, começou com Mulheres da Resistência do Brasil, aí que era uma página, foi uma página no Facebook, começou com movimentos feministas que se reuniram e tudo mais, e passou para o exterior, como sendo Mulheres da Resistência no Exterior. Então, vários outros grupos que já militavam também, principalmente desde a época do golpe, desde 2006, principalmente formado por mulheres, começando, vamos dizer assim, se organizaram e criaram esse grupo maior, e a gente foi um desdobramento desse grupo, do Mulheres da Resistência no Exterior. E a gente foi, a partir desse momento, a gente foi começando a abraçar outras pautas também, a partir da eleição principalmente, né? Depois que o Haddad perdeu a eleição, o Bolsonaro ganhou, a gente se organizou de uma maneira mais formal, de uma certa forma. Começamos a fazer mais ações por aqui e entrar em contato com outros grupos pelo mundo todo também. Existem vários outros grupos de brasileiros pelo exterior, tipo na resistência também, a resistência democrática, principalmente na Europa, aqui nos Estados Unidos, em Nova York, tem vários, tem as mulheres da resistência, tem o Brado em Nova York, tem vários outros grupos por lá também. Então é isso aí, gente, isso que a gente está fazendo por aqui. Bacana. É, Acho que vamos começar, então, tratando um pouco desse cenário da eleição. O que você acha? Claro, vamos embora. Como é que estão as coisas? A sua página está realmente sendo assim a melhor fonte de informação para mim. Então, acho que para a gente debater a questão LGBT, né, eu acho que uma das questões mais interessantes dessa eleição foi a escolha da Kamala Harris para ser vice do Biden. Né? Você que mora na Califórnia, né, a Kamala é aí da Califórnia, e ela tem todo um histórico, né, na luta LGBT aí no estado. Né? A Kamala Harris, ela não... Os primeiros cargos por os quais ela concorreu, na verdade, são cargos que a gente podia dizer do Poder Judiciário. Né? Ela trabalhou tanto na Justiça Municipal de São Francisco, foi eleita para lá, quanto como Procuradora-Geral da Califórnia. Em todos esses momentos, ela participou bastante ativamente na luta LGBT aí, né? E
talvez esse tema ele seja um tema muito polarizante, né? Uma vez que a gente tem Donald Trump do outro lado, que é uma figura bem complexa, né? Inclusive, ele já mudou de opinião várias vezes durante a sua vida sobre as questões e as pautas envolvendo os direitos dos LGBTs e das LGBTs, né? A sensação que eu tive, assim que a Kamala que ela foi nominada como vice, de certa forma, um certo alívio entre as pessoas. Muita gente não tá super feliz, assim, entusiasmada com a chapa Biden-Kamala, mas as pessoas estão, assim, conscientes de que esse é o dentre da situação, vamos dizer assim, dentro da realidade das coisas, entendeu? Essa é uma das melhores, vamos dizer assim, chapas possíveis nesse momento. E principalmente para a comunidade LGBT, ela é muito respeitada dentro da comunidade LGBT, principalmente aqui na Califórnia, em São Francisco. Ela, de fato, durante a vida dela, a vida pública dela, durante a vida dela no judiciário, ela foi a favor, ela lutou de fato muito pelas pautas, principalmente pelo casamento LGBT. Eles chegaram a aprovar um casamento em São Francisco, mas que foi logo depois essa norma foi cancelada. Mais para Operação do frente, município, né? Coisa que aqui no Brasil não existe, né? Você é, legaliza o é, casamento igualitário em uma cidade do país. Lá aconteceu, obviamente, depois, né, ali naquele momento ainda de luta dos que eram contra, acabaram derrubando e os casamentos foram anulados. não, pois é, e essa luta pelo casamento aqui é uma coisa muito legal, porque é uma luta que já vai, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, é uma luta que já vai acontecendo há muito tempo, né? Desde Stonewall, quando a gente, tipo assim, quando começou a pauta LGBT, começou a se organizar politicamente, a pauta do casamento sempre foi, vamos dizer assim, um dos maiores objetivos da comunidade, tanto aqui nos Estados Unidos como aí no Brasil também, né? E ela foi por isso que ela também foi uma das pessoas que, tipo, ela é uma das pessoas até hoje muito respeitadas dentro da comunidade LGBT e muito, e realmente, porque ela fez, de fato, ela mereceu, de certa forma, ela trabalhou. Ela trabalhou bastante. Logo depois que eles aprovaram essa lei no município de São Francisco, eles tentaram também no estado da Califórnia. E ela foi a primeira, ela realizou o primeiro casamento do casal de mulheres, um casal de lésbicas que entrou com o processo. Então, Esse caso da Califórnia ele é muito interessante porque a Kamala Harris, ela, quando ela se candidata para ser a procuradora-geral, né, da Califórnia, ela concorre contra um cara que era ultra conservador, um professor de direito ultra conservador, que era um dos maiores defensores da proposta 8. A proposta 8 ela nada mais era do que um plebiscito no estado para deixar bem claro que casamento é entre homem e mulher. E essa proposta passou em 2008. Mesmo na Califórnia, que é um estado dos mais progressistas dos Estados Unidos, passou, ganhou por pouco. E desde 2008, né, se tornou proibido casamentos entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, no estado. E vários moveram ações contra o estado da Califórnia para conseguir derrubar essa lei. Né? E a Câmara, ela faz a sua campanha falando, se eu for eleita, e a procuradora-geral do estado, ela é a advogada da Califórnia. Ela fez a campanha falando, se eu for eleita, eu não vou defender a Califórnia no assunto na proposta 8. Eu vou deixar a proposta 8 ser derrotada para a Califórnia perder e a gente ter direito. E foi no dia, né, que esse casal de duas mulheres lésbicas que entraram com um desses pedidos, quando elas ganharam, né, e o estado da Califórnia perdeu, minutos depois, a Câmara mesmo oficializou o casamento delas, que foi um evento assim bem não, histórico. vitória, exatamente. Foi uma vitória naquele momento. E porque, de fato, isso estava acontecendo. É igual aí no Brasil, eles estavam falando, lembra que eles estavam querendo colocar na Constituição que homem e mulher, que família só poderia, queriam criar um estatuto da família só seria homem e mulher, blá, 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 blá. Eles tentaram fazer isso aqui também, conseguiram criar, de fato, e foi exatamente isso que aconteceu. Ela falou que ela não ia enforçar, ela não ia fazer com que esse estatuto fosse cumprido, ela como sendo procuradora-geral do Estado, né?
Aí o que que aconteceu? Logo depois claro, desse acontecimento, né, da celebração desse casamento, ela ganhou muita popularidade junto com a comunidade, porque de fato foi uma vitória enorme nesse momento. E mais tarde, em 2015, isso também foi o que deu base para mais para frente o Obama fazer a mesma coisa, não o Obama, né, a Suprema Corte, mas tipo assim, com apoio do governo federal, declarar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a partir de então, era legalizado, regulamentado. Então, a comunidade gay tem realmente um apreço grande por ela, mas o que acontece? Tipo assim, muitos progressistas, de fato, criticam ela de uma maneira geral. Não só, vamos dizer assim, não só pelo discurso, mas pelas coisas que ela, principalmente pelo que eles falam, pelos records dela, pelo histórico de ação dela. Porque o que muita gente critica é que ela fala muito, tem um discurso muito bonito e na ação não é tão, tipo assim, é um pouco mais, bem mais conservadora do que o que de fato ela está falando. Dessa questão dos direitos LGBT, teve o que é também o que o movimento negro, Black Lives Matter e outros movimentos negros também criticam muito nela, que foi quando ela era procuradora-geral do Estado, ela trabalhou de certa forma para aumentar o punitivismo das leis, entendeu? Ou pelo menos para fazer com que as penas fossem, de certa forma, mais duras e melhor, vamos dizer assim, mais postas na sociedade, de uma maneira Eu geral. não lembro o número exato, mas foi uma coisa do tipo, em 2 anos que ela virou a procuradora distrital de São Francisco, o número de internações subiu de 50% para 75%. Foi um aumento, de fato, assim, brutal. E que é isso, né? Hoje é muito debatido o encarceramento em massa nos Estados Unidos. Pra você ter uma ideia, se cada estado americano fosse um país independente, os 28 primeiros, na verdade, acho que é 23 primeiros, seriam os maiores encarceradores do mundo a cada 100 mil habitantes. Então, assim, de fato, o número de prisões que existe nos Estados Unidos, ela vai absolutamente fora de qualquer realidade padrão. E ela, se você pega quem é mais preso, claro, é sempre a população negra. E tem um problema também que nos Estados Unidos, em vários estados, né, o sistema penitenciário, ele é privado. Né? Então, você privatizou a prisão. Logo, o cara que é dono da prisão, ele ganha mais quando tem mais gente presa. Virou um Então, o negócio, negócio, óbvio. né, quanto mais gente presa, mais dinheiro ganha o empresário dono de cadeia. Exatamente, e essa é uma das grandes críticas dos movimentos negros aqui em relação a ela, foi que, apesar do discurso dela hoje em dia ser muito anti-encarceramento em massa e tudo mais, o que eles dizem é que ela de fato não contribuiu para o desencarceramento, pelo contrário, ela inclusive mais pessoas foram presas, né? Tipo assim, não mais pessoas foram presas, mas assim, de uma maneira geral, o punitivismo do Estado aumentou, né, durante a gestão dela. Mas, assim, por outro lado também, ela era absolutamente contra a pena de morte, por exemplo. Sim. E houve um caso que ela desafiou, tipo, o partido, a polícia, todo mundo, e não pediu e não denunciou. Era um rapaz de 21 anos que tinha matado um policial em São Francisco. E ela não denunciou, ela não pediu pena de morte para ele. E isso, tipo assim, sob a pressão e muita da polícia, do próprio Partido Democrata e da sociedade de uma maneira geral. Tanto que aquele conservador que você falou que era o oponente dela durante as eleições, uma das grandes críticas que ele usou contra ela depois, mais para frente, foi justamente essa questão da pena capital, porque ela era absolutamente contra a pena capital, e isso é um discurso que, de certa forma, como aí no Brasil também, ele tem um apelo com uma determinada camada da sociedade. Então, era, era de fato uma questão, é de fato uma questão importante, né?
E Então, desculpa, fala. não, pode falar, desculpa. Essa eleição, ela acaba que, de alguma forma, ela também é um grande plebiscito para o Donald Trump, né? De certo modo, ela é um pouco isso, é o quanto que as pessoas querem ou não Donald Trump. Né? Até porque tem muita gente que vai votar no Biden não porque exatamente morre de amores no Biden, mas porque quer tirar o Donald Trump. Mas eu acho que é muito importante a gente ver também a diferença desses dois, né, no seu posicionamento da questão LGBT. Porque o Trump é engraçado. Eu sempre, quando as pessoas comparam muito o Trump com o Bolsonaro, eu acho que é difícil. Porque o Bolsonaro, no limite, ele defende a mesma coisa desde que a gente sabe que ele existe. Ele está lá falando a mesma coisa na TV desde o início dos anos 90. Né? O Trump, ele é uma figura, uma metamorfose. Né? Antes da live, eu peguei aqui alguns momentos. O Trump, ele muda de ideia sobre o que ele defende no quesito LGBT várias vezes na última década. Né? Pra você ter uma ideia, em 2000, ele tentou concorrer para a presidência por um terceiro partido, né? O Partido Reformista. Nessa época, ele falou que era a favor da união civil, porque o candidato que estava contra ele era mais conservador do que ele. Ele, inclusive, na TV falava: esse cara não gosta dos gays, como que alguém consegue votar nesse cara? Aí, em 2011, ele já falou que ele era um ultra-republicano e que, para ele, casamento era entre homem e mulher. Aí, na campanha, ele falou que ia nomear alguém para a Suprema Corte que acabasse com o casamento igualitário. Tomou posse e falou: não é bem assim, não sou contra o casamento igualitário. Então ele vai e volta, né? E eu acho que um dos maiores problemas nesse vai e volta dele é que ele fica ali na posição que naquele momento é mais agradável, né? Melhor. Então convém com o eleitorado. E que a gente sabe que nesse ano ele está dando uma guinada muito forte à direita. Né? Ele está tentando salvar a sua pele dando uma guinada para a direita. Então, ao que tudo indica, ele talvez volte para a posição Donald Trump mais conservador. Né? Sem dúvida, não, e uma questão, isso também eu acho que é um pouco do reflexo de uma certa metamorfose que o Partido Republicano sofreu. Porque, por exemplo, o Partido Republicano, até antes, enquanto o Reagan era governador da Califórnia, eles eram, teoricamente, a favor das liberdades individuais. Tanto que eles lutaram pelo Roe versus Wade, que é a questão do aborto, que foi o processo que legalizou o aborto aqui nos Estados Unidos. Então, existe ainda uma ala do Partido Republicano que é uma ala um pouco mais moderada, que é uma ala um pouco mais racional, vamos dizer assim. Né? Que é que fala que é de um liberalismo mais clássico, vamos dizer assim, né? Que fala das questões da liberdade individual, que ainda acredita na questão do Estado como sendo responsável por educação, saúde e infraestrutura. O resto, uma que seria, vamos dizer assim, seria dever vamos dizer, da sociedade privada. Existe ainda que menor e um pouco sufocada pelo barulho que a ala, vamos dizer assim, mais extrema do Tea Party e do pessoal do Trump faz, existe tanto que você até falou lá na convenção, teve um republicano, um dos republicanos que foram falar isso. Existe próprio no Twitter, você vê no TikTok, vários republicanos estão começando a fazer uma campanha contra o Trump também. Então, tipo assim, tem um movimento Pride with Trump, né? Na eleição passada, por exemplo, uma das falas que mais repercutiu foi o do Peter Thiel, que é o dono, um dos fundadores do PayPal, né? Aquela empresa que a gente super usa para pagar, mandar dinheiro. Então, ele foi um dos que foi lá defender o Trump, falar: eu tenho orgulho de ser gay, eu tenho orgulho de ser americano, tenho orgulho de ser republicano e voto em Donald Trump. E, ao mesmo tempo, também numa lógica muito assim, defendo o meu direito enquanto homem gay, mas também não defendo muito todo o resto. Porque essa fala foi uma fala que ele falou: agora o assunto é qual banheiro eu posso usar. Isso virou palhaçada, de certa forma, desmerecendo todo o resto. Né? O que importa é a posição dele e o resto fica solto. Isso também é uma coisa que você pode. Até um texto que você escreveu para a Ibida muito bom, que eu acho que o título eu achei então sensacional, que é aquela questão
do diversidade não necessariamente ela é representativa, vamos dizer assim, né? A diversidade ela pode ser vazia também, né? Quando você estava falando da candidatura do Peter Buttigieg, ele era um cara gay também, mas ele teve várias controvérsias quando ele era prefeito em relação à polícia dele com a questão racial. Então, assim, existe de fato, vamos dizer assim, essa parte da sociedade que, mesmo sendo de uma minoria também oprimida, ainda assim, apesar de querer defender o seu, vamos dizer assim, o seu privilégio, ainda assim não consegue se entender como parte, vamos dizer assim, de um todo que está sendo, vamos dizer assim, está na mesma situação, né? A questão de você colocar o outro mais para escanteio é muito interessante, como que às vezes o próprio Donald Trump usa o debate LGBT para ser racista, né? Ele já falou várias vezes que ele, enquanto presidente, vai defender a população LGBT dos Estados Unidos contra ideologias estrangeiras, né? Contra radicalismos estrangeiros. Ou seja, visivelmente ele apontando o inimigo. O inimigo do LGBT são os árabes, os muçulmanos, e ele usa a pauta LGBT para conseguir puxar essa política racista, né? Que não dá para dizer com outra palavra. Não, sem dúvida. Esse tipo de pauta, como a pauta LGBT, é uma pauta que, de certa forma, é muito usada para isso, né? Para esse tipo, vamos dizer assim, de certa forma, demagógica também. O Trump usa, ele não usa muito essa questão LGBT porque ele fala mais dos estrangeiros e dos imigrantes, né? A pauta LGBT é muito usada aí para criar um inimigo imaginário pelo Bolsonaro, porque como aí no Brasil não tem um número de imigrantes assim tão substancial para você criar um inimigo comum, então o Bolsonaro usa isso fazendo com a população LGBT de uma maneira geral. Vamos dizer assim, principalmente a população trans, que principalmente a que está na linha de frente e principalmente é a que sofre mais violência, né? E o histórico dele, eles falaram, no começo eles começaram a falar que eles iam cancelar esse negócio do casamento LGBT, depois eles ficaram mais quietos. E de fato, a única ação concreta, vamos dizer assim, de ataque aos direitos LGBT foi a lei que ele passou, não, o decreto executivo que ele fez proibindo mulheres trans, pessoas trans, mulheres e homens trans de se alistar no exército. Esse foi, de certa forma, a ação concreta mais forte que ele fez de ataque à comunidade LGBT. E que, na verdade, foi um retrocesso, né? Porque já era assim, né? O exército não aceitava pessoas trans. Foi o governo Obama que reverteu isso, né? E o Trump chegou e falou, não, chega, parou, volta lá para trás. Mas quando a gente estava falando lá atrás sobre a questão do casamento, a questão do casamento, eu acho que no mundo todo ela sempre é uma pauta que, principalmente a mídia, né, trata como se fosse a pauta LGBT. Né? O problema dos LGBTs é única e exclusivamente poderem se casar. Acho que tem a sua importância fundamental. Acho que, inclusive, quando você naturaliza que pessoas LGBTs podem se casar, você também combate o ódio, combate a ignorância, combate muita coisa. Mas é muito louco que nos Estados Unidos hoje, se você pegar o mapa do país, né, todos os mapas você pode se casar hoje em dia, né? Mas você pega o mapa dos Estados Unidos, na maioria dos estados até hoje, você utiliza o Gay and Trans Panic Defense, né? Que é um artifício legal que em pelo menos 28 estados americanos, as pessoas que agridem LGBTs podem se defender dizendo que elas agiram com uma ira, com uma insanidade momentânea, pelo fato de se sentir agredido por presenciar uma cena sexual entre pessoas do mesmo sexo. Né? Ou seja, basicamente, em 28 estados, é legal você agredir, você várias vezes matar LGBTs. Né? Esse artifício legal ele é muito usado contra pessoas trans. Né? É legal, é quase como a defesa da honra que existia antigamente aí no Brasil. Quando se a sua mulher ou se estivesse te traindo, você poderia matar ela e o amante, você poderia alegar a defesa da honra. É mais ou menos a mesma coisa. E a Kamala Harris foi uma das pessoas, enquanto ela estava no cargo dela,
lutou contra esse dispositivo legal, a aplicação desse dispositivo, né? Porque se uma pessoa vai, ela pode alegar, ela tipo, não quer pagar o programa, vai lá, agrediu a trans, acabou matando, e pode alegar, não sabia, ela chegou pra mim, não falou que era uma mulher e tudo mais, e isso seria um certo excludente de culpabilidade, ou pelo menos diminuiria a pena dessa pessoa. Vamos dizer assim, um atenuante pro crime que ela cometeu. Então, Eu não gostei. Era trans. exatamente. Tipo assim, e isso é porque, tipo assim, e esse dispositivo, de certa forma, vulnerabiliza ainda mais uma população que já está em estado de vulnerabilidade, entendeu? Porque a população trans, além de não conseguir emprego, ter que trabalhar e ter que, vamos dizer assim, recorrer à prostituição para conseguir uma forma, você ainda está desprotegido, totalmente desprotegida. Se alguém te matar, a pessoa nem condenada, não é? Entendeu? Então, como assim, né? Uma pessoa perguntou aqui, o Haroldo perguntou quais são os estados mais radicais com relação à questão LGBT. Você, Guilherme, eu sei, você mora na Califórnia, né, que é um estado mais progressista aí dentro do país, e eu sei que você viajou recentemente, se eu não me engano, para Missouri, né, que é um estado bem mais republicanão, que, enfim, Donald Trump provavelmente vai ganhar esse ano. E como que você sente isso, essa diferença, assim, de ser na Califórnia e ser em Missouri, por exemplo? Nossa, uma diferença brutal, brutal. É interessante você ter tocado nesse assunto, que realmente é uma diferença brutal. Assim, existem partes e partes, porque, por exemplo, eu conheço também a parte a região do Missouri, tem, vamos dizer, tem uma cidade maior lá daquela região, é Kansas City, que é por ali, que é entre os estados do Kansas e do Missouri, que é uma cidade grande. Uma cidade relativamente grande, uma cidade média, tem uns 500 mil habitantes, assim. Mas é, tipo assim, uma cidade um pouco mais cosmopolita, tem pessoas de vários tipos, né? Tem um pouco mais de diversidade. Só que aí, quando você vai indo pro interior, a gente foi visitar uma cidade chamada Branson, em Missouri, que é conhecida como Las Vegas do Midwest. E que tem, tipo, umas casas de show e tudo mais, mas assim, tem muita coisa religiosa, show religioso, muita igreja e tudo mais. Então, quando você chega lá você se sente de fato. Primeiro que na estrada você já vai vendo naquelas fazendas, isso aqui são várias pequenas propriedades, né? Você vê a fazendinha, um pedaço de terra, a plantação, a casinha, e a bandeira ou da Confederação, dos Estados Confederados, ou um sinal Trump 2020 e tudo mais. Ainda mais porque naquela região, principalmente na época que eu fui, foi no auge da guerra comercial com a China, e eles estavam recebendo muito subsídio diretamente do governo, né? Porque eles não estavam vendendo, a China não estava comprando soja, nem trigo, nem nada. Então o governo estava dando subsídio direto para os agricultores. Então, o apoio ali era massivo, tá ligado? De fazenda em fazenda você ia vendo, Trump 2020, Trump 2020, Trump 2020. Quando você chega na cidade, as lojas de souvenir vendendo camiseta, vende camiseta Trump 2020, Build a Wall, essas coisas assim, entendeu? Tipo, I kneel in front of the cross, essas coisas, sabe? Coisa bem assim, gente. Às vezes eu nem acreditava muito que isso existisse, eu achava que era, tipo assim, uma coisa isolada e tal, mas não, de fato entendeu? Então, realmente existe uma. É igual, se você for pensar, não é igual, mas assim, às vezes eu gosto de fazer um paralelo porque a gente fica pensando, nossa, isso parece uma loucura tão grande. Mas isso está tão próximo, está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. A Califórnia também, apesar de ainda assim ser um estado muito progressista, existe, obviamente, né, uma parcela, claro que sempre tem, tá ligado? Uma parcela conservadora da população. Tanto que eles chegaram, o Arnold Schwarzenegger foi governador aqui pelo Partido Republicano. O Mas foi Arnold, que também se opôs a defender a proposta 8. Né? O sim, próprio Arnold Schwarzenegger, apesar de republicano, ele disse que não defenderia, enquanto governador, a proposta 8, que era a proposta que proibia o casamento LGBT na Califórnia. ficando aqui da Califórnia são os republicanos mais light. Né? É. Mas é muito louco isso, né? Esse mapa que eu falei que eu vi dos Estados Unidos, que mostra onde que essa Gay and Trans Panic Defense ainda é aceito como artifício de defesa para agressores LGBTfóbicos. Se você pega esse mapa e compara com o mapa eleitoral dos Estados Unidos, é o match completo. Onde esse artifício legal ainda é aprovado são os estados onde os republicanos vencem.
Os estados onde esse artifício já foi proibido são os estados onde os democratas vencem. Então, de certa forma, ele também reflete ali a opinião conservadora, que molda também um pouco do discurso dos próprios candidatos, né? Não, sem sombra de dúvida, isso sem dúvida. E tanto que a questão do distrital aqui, eles falam de vote suppression, que é justamente você organizar o distrito onde as pessoas vão votar. Isso aqui é uma coisa, é uma briga, tipo assim, gigantesca. É mais ou menos isso que você está falando, né? Onde você organiza esses determinados distritos, você consegue organizar isso, você consegue aprovar ou não, vamos dizer assim, ou pelo menos não consegue aprovar as leis que você quer e não banir o tipo de política que você, de certa forma, está criando, né? Então, o mapa, de certa forma, eleitoral aqui reflete as políticas conservadoras vamos dizer assim, dos partidos que representam esses estados. Sim. Luiz, você obviamente vai aí, né, fazer uma campanha para o Biden, mas eu sei que antes disso você, na verdade, nas prévias democratas, você defendeu o Bernie Sanders, né, que era o candidato mais progressista do partido. O que você acha que tem assim muito de diferente entre Bernie e Biden e também no quesito LGBT? Você acha que tem alguma diferença ou você acha que não? Sim, não, tem diferença, de certa forma. Eu não vou dizer total, mas é uma diferença grande. Porque, vamos dizer, o Bernie, ele tem a ideia dele é uma ideia estrutural, vamos dizer assim, combater os problemas de uma maneira estrutural. É combater os problemas na raiz, entendeu? Vamos dizer assim, na raiz, de certa forma, da desigualdade, da questão da LGBTfobia, do machismo e tudo mais, do racismo, principalmente. Combater isso pela raiz. O Biden, vamos dizer assim, como de certa forma, os liberais mais clássicos, eles acreditam que isso ainda é, vamos dizer assim, uma questão da psicologia individual, é uma questão individual, não é uma questão, principalmente, como aí no Brasil a gente fala às vezes as pautas identitárias. Algumas pessoas ainda não conseguem ver isso como uma questão estrutural, que era a maneira como o Bernie via, entendeu? Não só a questão LGBT, mas o racismo e tudo mais. E que é a maneira como muitas pessoas também veem isso, tanto que o apoio dele e a decepção, de certa forma, com a escolha dessa chapa, né? Assim, as pessoas não estão... A Kamala Harris deu uma entusiasmada, deu um gás pro pessoal, sem dúvida. Mas não é aquele entusiasmo, aquela força, não, tipo assim, esse é o nosso candidato, entendeu? O que ia acontecer com o Bernie, que seria, exatamente, vamos dizer assim, o oposto com o que era o Bernie e a Alessandra Ocasio-Cortez, entendeu? Tinha até uns memes rolando na internet, que era o que, vamos dizer assim, quando o que você pede, né, que era o Bernie e a Alessandra Ocasio-Cortez, e o que você recebe, e a Mas Kamala Harris. você está falando é muito interessante, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente agora está passando pela convenção do Partido Democrata. Né? Geralmente a convenção do Partido Democrata é um evento que, enfim, reúne milhares de pessoas num ginásio com um monte de falação e, enfim, pessoas torcendo, quase uma grande briga ali de torcidas. Briga não, porque na verdade é todo mundo ali gritando, defendendo o candidato democrata. Mas esse ano ele está sendo por live. Né? E eu estou acompanhando, já foram os 2 primeiros dias, e é engraçado que de todos os democratas que citaram a questão LGBT, foi exatamente Bernie Sanders e Alexandria Ocasio, ambos da ala progressista. Né? Pouco se falou mais assim de LGBT. Ontem teve, inclusive, um dos votos, ontem foi decidido, né? Quando os estados votam de fato quem vai ser o candidato. E aí cada hora fala um estado. E quando o Wyoming falou um pai e uma mãe que, enfim, elogiaram essa defesa do Partido Democrata às causas LGBTs por causa do seu filho, né? Então, mas mesmo assim, não parece que é uma pauta muito quente também nessa eleição, né? Eu acho que depois das manifestações do Black Lives Matter, eu acho que a questão LGBT ela está sendo colocada um pouco em segundo plano, né? A gente está num momento muito maior de ascensão, muito maior da luta
pelos direitos da população negra, né? Uhum. É, não, sem dúvida. E a questão também, uma coisa que eu achei interessante é porque os progressistas, eles começaram, eles mudaram um pouco a estratégia. Ao invés de continuar como eles fizeram em 2016 na campanha da Hillary, e levar até o final a candidatura do Bernie para ser nominado como candidato democrata, eles, logo no começo da pandemia, o Bernie saiu da corrida e o que eles começaram a fazer foi começaram a dar mais suporte, a dar mais apoio para os candidatos locais, principalmente dentro do Congresso e para o Senado. Então, que foi eu achei uma estratégia muito inteligente, não mais inteligente, mas muito inteligente. Presidencial, né? Elege todo o Congresso também, para explicar para as pessoas. E porque como em qualquer democracia, tipo assim, existem um número de pessoas que têm, vamos dizer assim, uma função, um cargo de decisão, de poder, né, dentro do Estado. Então, quanto mais pessoas progressistas você conseguir, mais fácil, mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais suave, as mudanças progressistas e evolutivas podem acontecer. Mesmo que o Bernie fosse eleito esse ano, seria, vamos dizer assim, seria muito. O governo dele seria um governo muito difícil, de muita luta, de muita briga, tanto com o Congresso, quanto com o setor privado, quanto de várias maneiras, com vários outros, vamos dizer, com vários outros grupos. Quando essa estratégia de colocar, de investir em candidaturas mais progressistas, é uma estratégia boa porque você começa a mudar a cara do Estado, né? De uma maneira geral, você começa a mudar a cara das pessoas, vamos dizer assim, que estão nos cargos de poder, né? O Que é uma... próprio fato de você ter Alexandre Ocasio lá, né, é muito diferente, porque você tem uma mulher latina, jovem, ela muda um pouco a cara da política, né? É uma mulher jovem que é, talvez, hoje, uma das figuras, a figura mais influente da nova geração do Partido Democrata. Né? Então, querendo ou não, você torna esses rostos mais comuns. Né? Sim, o que eles chamam de squad, né? As quatro ganharam as primárias, né, do partido e provavelmente devem ser eleitas, e várias outras pessoas progressistas também ganharam as primárias. Então, quer dizer, essa estratégia deu resultado. Isso a gente tá dando resultado, entendeu? Ó, duas perguntas aqui. Perguntaram pra gente quem você acha que vence e perguntaram, a galera tá mais ou menos empolgada com o Biden do que a Hillary. Você quer Eu começar? acho que tá mais empolgada com o Biden. Assim, tá menos desempolgada com o Biden, entendeu? O problema da Hillary é que ninguém gostava da Hillary. Nem a galera da esquerda, nem a galera da direita. Coitada. Então, realmente ela tava, assim, ela tinha todo, como o Biden também, ela tem todo o apoio do establishment do Partido Democrata e tudo mais, e todos os democratas corporativos, que como eles falam, como a galera progressista chama, fala eles aqui, né? Então, mas ela não tinha simpatia popular, entendeu? Tanto, nem pelo lado do progressista, quando ela foi secretária de Estado pela política internacional que ela fez e tudo mais, nem a galera de direita, que o Trump chamava ela de killer e falava que ela tinha que ir pra cadeia, aquela coisa do e-mail, ficou reprisando isso e tudo mais. Então, eu acho que o Biden, sinceramente, ele tem menos antipatia das pessoas, entendeu? Eu acho que as pessoas estão exatamente empolgadas, nem com a Hillary, nem com o Biden, né? Eu acho que as pessoas estão mais empolgadas hoje de derrotar o Trump. Eu acho que é o que motiva todo mundo. Porque naquela época, no limite, ou a pessoa achava que não era real, né, que o Trump não seria eleito. Acho que teve muito essa sensação. Muita gente achava isso. Eu percebia isso na época, eu falei, eu acho que vocês estão brincando com fogo. Eu achava isso. Eu É, falava, gente, é óbvio que não, pelo amor de Deus. Trump não, não, Trump. Não vai acontecer isso. Aconteceu. eu acho Mas que não, então, pois é, eu achei isso engraçado. tem que derrotar e tem que derrotar para ser um presidente de um mandato só. Então, eu acho que mesmo quem discorda do Biden vai para a campanha mais pelo tesão do anti-Trump do que do próprio candidato. Não, e vamos combinar também que se o Trump acabar esse mandato dele agora, né? Nossa, tipo assim, vai ficar pra. Se ele não tiver uma oportunidade de dar uma melhorada nesse histórico dele, nossa, ele vai ficar com a história assim,
provavelmente como um dos piores presidentes que já teve, que os Estados Unidos Um já teve. Porque risco em vários similar. no setor de educação, no setor de saúde, tipo assim, tem quase 200 mil pessoas já morreram na pandemia aqui. A economia agora, tipo assim, teve a maior queda da história. Ele foi empichado, ele só não saiu do cargo, mas ele foi empichado. Que foi só outros três presidentes na história americana inteira sofreram o mesmo processo. Então, ele vai deixar um histórico meio triste, vamos dizer assim, né? Nesse governo, desses 4 anos dele. Mas vamos ver, as pesquisas e as pessoas estão dando o Biden como ganhador. E eu acho que, de certa forma, esse ano tá todo mundo com muito mais cuidado para falar isso, justamente por causa desse trauma de 2016. Tava todo mundo falando que a Hillary ia ganhar, ia ganhar, ia ganhar, e no final foi aquela surpresa, né? Que todo mundo. Assim, mas é exatamente isso. Tava ali, entendeu? É porque as pessoas estavam querendo. Tanto a mídia corporativa, que boa parte aqui é democrata também, democrata corporativa, tanto a própria mídia conservadora, tipo assim, as pessoas não estavam enxergando o que estava acontecendo, de certa maneira, mas dava para perceber, se você tivesse uma visão um pouco mais atenta, dava para perceber que a Hillary não ia ter um respaldo tão grande assim que o Trump estava. Só que aí é a diferença, entendeu? Também. Em 2016 eram dois candidatos de certa forma desconhecidos. A Hillary ainda era mais conhecida do que o Trump. Porque a Hillary já tinha um histórico de política antigo, ela já foi senadora, ela era do Clinton e tudo mais. Então muita gente já conhecia. Ninguém conhecia o Trump como político ainda. Entendeu? Todo mundo conhecia como empresário, como mega empresário de Manhattan, que era Contador. multimilionário. Que era apresentador, que mandava os outros, Aí não, eu faço. o João ficaria a relação com o Brasil se os democratas ganham. Vocês acham que o Bolsonaro abaixa o tom? Eu acho que tem alguma relação aí, com certeza. Eu acho que é inseparável você pensar que a vitória do Trump ela também tem alguma relação com o próprio fato do Bolsonaro ir para uma campanha achando que ele podia ganhar, né? Sem dúvida. Porque Bolsonaro é um pouco isso. Ninguém acreditou. Ninguém falou, não é possível que isso vai acontecer, vai ter algum candidato da direita que vai passar ele. Eu mesmo jurava que o Alckmin, com 5 minutos de televisão, passaria na frente do Bolsonaro, que tinha segundos. Mas não aconteceu. Então, eu acho que eles estão muito intimamente ligados. Eu acho que uma derrota para o Trump, ela é uma certa derrota também para o Bolsonaro. Não acho que os Estados Unidos vão tratar mal o Brasil com o Biden, Não, até porque o Brasil hoje ele é um país central nas relações internacionais do Brasil, nessa tentativa de manter ali uma certa órbita, né? Não perder essa órbita para a China. Então eu acho que a relação ela vai continuar sendo uma relação boa, mas eu acho que politicamente vai ser muito ruim. Até porque quando se Biden se torna presidente, né, a gente deixa de ter nos Estados Unidos, que querendo ou não é uma referência para nós brasileiros, né, a gente olha para os Estados Unidos como sendo uau, país de primeiro mundo, liderança mundial. Se a gente não tem na presidência um cara que fala as mesmas coisas que Bolsonaro, que age parecido em relação à pandemia, que age parecido em relação a manifestações por direitos de negros, negras, LGBTs, óbvio que isso reverbera nele. Né? Quando a gente estiver na presidência dos Estados Unidos, um cara que defenda as pautas libertárias, isso deixa de fazer coro com ele. Então, acho que enfraquece ele um pouco. não, sem dúvida. Isso eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas às vezes eu tenho a impressão de que eles estão em sintonia total, tanto o Eu Bolsonaro acho que quanto. o WhatsApp. Parece que, tipo assim, existe um grupo, não um grupo de WhatsApp, mas um grupo paralelo em que eles tomam, tipo assim, um grupo de pessoas toma decisão e eles vão lá e replicam essas decisões, cada um nos seus respectivos lugares, entendeu? É essa a impressão que eu tenho, às vezes. Porque até as idiotices que eles falam, até as coisas loucas que eles falam, às vezes são as mesmas, entendeu? Então, a impressão. Então, provavelmente, se o Trump sair daqui, o Bolsonaro vai ter que arrumar uma equipe nova, ele vai ter que arrumar uma equipe de governo, né? Parece que o governo que ele tá fazendo, tipo assim, bem. Tá, já tá direcionado, entendeu? Já tá, eles pegam, vamos dizer assim, Ctrl V e Ctrl C as respostas, entendeu? É o que tá aparecendo, entendeu? Então,
Eu não sei, existe uma chance grande, não das relações internacionais, porque a gente tem que entender que relações internacionais não são só as relações entre governos, elas são relações entre países que existem que existem há séculos, entendeu? Não tem como a gente romper relações, vamos dizer assim, por mais. Relações que Trump está sendo muito criticado, né, pelos democratas, exatamente pelo fato de que em 4 anos o Trump está comprometendo uma série de relações que são históricas Brigou dos com muito Estados Unidos, gente. É, uma fatia grande, né? Nessa coisa de America First, acaba que não tem America First, porque a América, em primeiro lugar, é a América que dirige o mundo, né? Mas quando ele se isola do mundo, ele perde um pouco essa posição também. exatamente, você perde a posição de liderança, né, de certa forma. O Trump, de certa forma, está abrindo mão dessa posição de liderança. Né? Essa posição de liderança das relações, vamos dizer assim, principalmente das relações internacionais do pós-guerra, né? Então, tipo, ele por si só, por vontade própria, né? Vamos dizer assim, sem pressão, sem nada, ele mesmo, né, abre mão, tá abrindo mão dessa liderança, né? Quando ele sai do Protocolo de Paris, enfraquecendo a ONU, saiu da OMS agora. Então, existe, entendeu? É auto-infligido, não é nem, vamos dizer assim, não é nem uma conspiração de outros países que estão fazendo isso, entendeu? Então, é uma questão, essa política deles, assim, essa política de extrema direita que eles tentaram implementar, claramente não deu certo, nem no lado econômico, nem no lado político. Entendeu? Então a gente está vendo como é que isso vai, aonde que isso vai levar. Será que as pessoas de fato vão continuar, como você disse no plebiscito, né, vão plebiscito, vão chancelar isso? Será que, né? Será que a população vai chancelar essas políticas de certa forma que foram um pouco desastradas, que não entregaram exatamente o que prometeram e tudo mais? Bom, aí não sei, parece que não está indo bem por esse caminho, né? Sim. Deixa eu ver aqui, tem um comentário. Comprometendo relações com islâmicos, mexicanos, sanguessugas e chineses que espalham doenças. Bem, acho que não é só com esse grupo, né, que as relações aí nos Estados Unidos estão indo mal, né? Os Estados Unidos, por exemplo, durante o governo Trump, ele rompeu uma série de acordos, inclusive, por exemplo, o Acordo do Clima, né, de Paris, que é, enfim, um acordo considerado fundamental, né, na questão ambiental e é um acordo que foi assinado, é isso, né, pelos grandes aliados dos Estados Unidos, né? Principalmente com a Europa, né? O problema dele foi muito essa questão com a Europa. Depois do Brexit também prometeu para a Inglaterra que eles iam assinar um acordo de livre comércio, pá, 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 pá. Até agora o acordo não saiu e a Inglaterra tá, vamos dizer assim, com medo de ficar a ver navios, entendeu? Porque pode ser que ano que vem, que seria quando esse acordo poderia ser assinado e homologado pelo Congresso, pode ser que o Trump já não esteja mais na Casa Branca. Então, vamos dizer assim, eles fizeram uma aposta altíssima, né, na saída do Brexit, e pode ser que essa aposta não se pague, né? Então, a mesma questão em relação com a Europa, em relação à questão climática, né, e outras questões também comerciais. Então, a relação esfriou um pouco, em relação principalmente com a Alemanha, né, que é a maior economia da Europa. Então, não foi sem dúvida, o governo democrata tinha muito mais entrada, muito mais influência e tinha uma liderança maior em vários outros assuntos, né, junto com os europeus e em relação ao mundo todo, né, de maneira geral, tinha uma relação melhor, né, com diplomática de uma maneira geral. Então, isso daí foi realmente, de fato, era uma das coisas que ele, né, que era uma dos motos de campanha dele, foi uma das, não, foi um dos objetivos que eles não conseguiram alcançar, né? E Luiz, a Então, gente está chegando aqui já quase no final, né? Ainda temos aí 10 minutinhos. Te perguntar uma coisa. É, a eleição nos Estados Unidos, ela é um processo que meio que já começou há muito tempo, né? Ela começa ali lá nas prévias, mas, enfim, o pontapé inicial é agora,
né? O pontapé inicial está sendo, o pontapé de fato inicial da campanha, que é agora com as convenções eleitorais, está acontecendo essa semana e na próxima. Como que está aí? Já tem um clima de eleição no ar? A Covid, de certa forma, atrapalha isso? E se não, você acha que essa campanha ela vai ser diferente das outras pela questão da pandemia? E se você acha que a Kamala Harris, qual vai ser a importância dela nessa chapa? Você acha que ela vai ser maior do que uma vice normalmente é? Então, sem dúvida, ela deu um fôlego para a campanha do Biden, o anúncio da Kamala Harris, de maneira geral, entendeu? Pelo fato dela ser uma mulher, pelo fato dela ser uma mulher negra, dela ter um histórico razoavelmente progressista e tudo mais. Então, isso deu um fôlego, eu senti um pouco. As pessoas ainda não estão entusiasmadas, mas você vê falando, de certa forma, da eleição o tempo todo, entendeu? Você vê falando, criticando, principalmente criticando, eu vejo, né, muito mais criticando o lado do Trump, né? Porque realmente, de fato, a pandemia e os protestos em relação à questão da violência policial e à questão racial foram realmente um baque forte para a popularidade do Trump de maneira geral. Tanto a maneira como eles lidaram com a pandemia, quanto a maneira como eles lidaram também com as, com os protestos de uma maneira geral. Com a questão racial, de uma maneira geral, não só com os protestos, mas principalmente porque isso já vinha acontecendo. A violência policial, como aí no Brasil, aqui também. Só que aqui, ainda assim, de uma maneira infinitamente menor, numa escala infinitamente menor do que no Brasil, porque a violência policial aí no Brasil é uma coisa absurda, né? Tipo assim, aqui ainda numa escala bem menor, e mesmo assim ainda gera, é claro, né, óbvio, gera muito, e tem que gerar mesmo, de certa forma, muita comoção. Então, o que acontece? Essas pautas realmente deram um baque, e a economia também, né? E aqui, por causa da pandemia, né? E a economia já estava vindo assim, ela estava vindo bem, mas assim, não estava crescendo. Eles estavam crescendo aqui 1,2 por ano, entendeu? Um pouco mais do que o Bolsonaro e o Paulo Guedes aí ano passado, entendeu? Então, tipo assim, mesmo assim, ainda não ela não estava no nível, e ela estava sendo muito sustentada pelo consumo, né? Quando o consumo caiu por causa da pandemia, o consumo, a economia de uma maneira geral despencou. Ela está sendo, vamos dizer assim, sustentada pelos incentivos estatais e tudo mais, mas vamos dizer assim, o que está parecendo é que esse tempo de recessão vai durar mais do que o esperado. E isso também é um outro fator forte pelo qual as pessoas, porque muita gente desempregada, né? Muita gente pode ser despejada, e isso realmente cria não só uma insegurança, mas cria uma revolta, de maneira geral, né, em relação ao governo. Né? Então, é mais difícil ele conseguir um apoio forte, popular desse jeito. Né? E tinha uma pergunta que ela foi feita lá atrás, mas eu achei melhor a gente segurar ela agora aqui para esse momento final, que era quem a gente acha que vai ganhar. Né? A gente falou muito ali sobre a questão de 2016. Né? É sempre um grande perigo, né? Falar quem você acha que vai ganhar, porque querendo ou não, isso não sai muito de um achismo. Né? Assim, óbvio, a gente pode embasar nossa opinião em dados, em pesquisas, mas querendo ou não, eu acho que assim, depois de 2016, tudo pode acontecer. Né? É, Assim, pode dar aquela virada, Trump pode ter a sua nova Cambridge Analytics, que vai, enfim, segmentar muito bem o seu público para fazer muita propaganda online, tudo pode acontecer. Mas, hoje, né, o que a gente vê hoje, e tem uma pesquisa muito legal que saiu da NBC e com o Wall Street Journal, que é muito diferente de 2016. Né? O Biden, ele de fato conseguiu furar uma bolha de um eleitorado do Trump que a Hillary gerava antipatia, que eram os brancos e principalmente os brancos com diploma universitário. Né? Hoje o Biden conseguiu passar na frente, passar muito na frente nesse público. Então, assim, hoje eu acho que o mais certo é que o Biden vai vencer. Né? Mas a gente ainda tem muitos dias até a eleição, mais de 70 dias. Né? Nesse meio tempo, pode ter uma vacina americana, o governo pode distribuir vacina, o governo, os resultados da economia podem melhorar com a reabertura. Então, a gente está vivendo um momento de transição da pandemia que, se ela acontecer rápida, essa transição,
pode ser que o Trump recupere, né, grande parte do apoio que ele tinha. Então é Uhum. muito difícil ter, né? A gente sabe, né, Paiva? A gente já teve por muitas eleições. Como a gente sempre esteve ligado nessas coisas, né? A gente já passou por muitas eleições. A gente sabe que eleição você só ganha quando sai o resultado. Você só sabe, vamos dizer assim, você só sabe quem ganhou quando sai o resultado, né? Então, tipo assim, é meio difícil a gente ficar falando e, vamos dizer, conjecturando o que pode acontecer. Mas, como você falou, pelos dados, pelas pesquisas e eu acho que também pelo ambiente, pelo ânimo das pessoas de uma maneira geral, tá parecendo que o Biden vai vencer. Assim, é meio difícil de falar isso em relação ao ano, porque eu moro na Califórnia também, né? A Califórnia não é exatamente, vamos dizer assim, a Califórnia exatamente. Então, assim, é aquela questão. Tudo pode acontecer, mas eu acho que, como diz, os odds, né, vamos dizer assim, as chances do Trump conseguir uma virada espetacular são pequenas, entendeu? Vamos dizer assim, óbvio que, tipo assim, claro que isso pode acontecer, mas e, a situação tá feia para ele, tá difícil, entendeu? Ele vai ter que ter vamos dizer assim, uma conjunção de fatores, os astros se alinharem para as coisas melhorarem em 2 meses e meio, entendeu? Ele consegue, assim, melhorando super. Pode acontecer. É. Mas como você viu, né? Como ninguém, quem que ia esperar uma pandemia, uma coisa louca como essa, né? Então tudo pode acontecer. A gente sabe que na vida do mundo tudo pode acontecer, mas assim, parece que o tempo é curto para, vamos dizer assim, para um investimento, para uma realização, para um acontecimento muito grande. Mas, né, tá parecendo que o que vai dar mesmo vai ser o Biden e a Kamala. Sim. Gente, estamos chegando agora aqui bem no finalzinho mesmo, né? Mais 3 minutos. Queria agradecer o convite do pessoal da Híbrida. Acabou que a gente ia falar mais da questão LGBT, acabou que a gente começou a falar um pouco de tudo, né? Mas também é isso, né? A gente vai sendo levado para outros lugares. Eu acho que também na política não dá para a gente debater uma coisa só, né? Porque eu acho que tudo se relaciona, de certa forma. Né? Eu acho também que é muito ruim quando a gente pensa a política LGBT. Né? A gente precisa pensar política LGBT, mas a gente precisa pensar política englobada numa política geral que é um guarda-chuva disso tudo. Né? Porque pautas específicas são pautas específicas. E queria convidar todo mundo para curtir lá a minha página. Eu faço uma página que chama Eleições EUA 2020. É uma página que eu falo cotidianamente do que está acontecendo nos Estados Unidos, eu legendo uns vídeos, enfim, trago um conteúdo aí para vocês poderem acompanhar. Ai, obrigado, pai. É sempre maravilhoso conversar com você. Você sabe que eu amo. E obrigado por todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigada pela Híbrida, que é um projeto maravilhoso, sensacional. Eu não tenho nem o que dizer. É só orgulho, tipo assim, honra de estar aqui, de ser convidado, de poder escrever para lá. Queria te parabenizar também pelo seu projeto, as eleições dos Estados Unidos de 2020, que é sensacional. É por onde eu me informo. Você está sempre assim, no topo, fazendo um trabalho maravilhoso, excelente, um gráfico, gracinha, tudo, trabalho assim, super cuidadoso, super fofo. Está de parabéns. E obrigado por estar aqui comigo, por dividir também, pra gente aprender junto, discutir, conversar. É isso aí. É isso. Bem, gente, vou lá. Agora vai começar a Convenção Democrata. Tem que ir lá assistir para poder, É isso aí. Mandar as notícias pra gente. do que está acontecendo. Isso aí, um abraço, querido. Beijos.